1 Samuel 2:30. Amém? Diz assim: porque eu honrarei os que me honram e os que me desprezam serão desprezados. Gente, essa palavra honra, sempre na minha cabeça foi algo assim que eu imaginava que eu já sabia muito sobre, né? Eu cresci num lar onde eu fui ensinada a honrar as pessoas mais velhas, a respeitar, cresci com valores, com princípios. Então, quando essa palavra vinha pra mim, eu acho assim que eu já sei sobre, né? Eu tenho um entendimento sobre honra. E Deus, durante esse ano, Ele foi me descortinando, aí levando a entender que a honra do reino eu ainda não conhecia, eu ainda não sabia honrar como Ele queria que eu honrasse. E essa palavra, ela começou há 1 ano atrás, quando meu avô, veio um sentimento no meu coração muito forte que eu tinha que honrar o meu avô. E assim, pra mim naquele tempo foi tipo, é um sentimento, tipo, preciso honrar meu avô. E na minha cabeça, a honra sempre estava associada muito a presente. Então na minha cabeça, eu preciso presentear o meu avô com alguma coisa. E eu comecei a pensar sobre isso, mas eu fui postergando. Foi do tipo, é uma ideia, é um sentimento, não é uma urgência. E eu fui deixando, né, não fui dando muita moral para aquilo que o Espírito Santo já estava falando. E eu confesso para vocês que um dos meus medos dessa questão de honrar meu avô, ele é meu pai na fé. Foi ele que me realmente apresentou o evangelho, ele que me contou, ele que me ensinou, ele é uma das minhas maiores inspirações, assim, é o cara que eu olho pra fé dele e falo assim, cara, eu quero ter a fé, igual o meu avô tinha. Tem, né? E quando Deus me mandou realmente honrar ele, eu comecei assim, Jesus, será que Deus está querendo levar meu avô agora? E eu preciso fazer isso pro Senhor levar ele. E eu segurei, tipo, foi postergando mesmo. Era do tipo, não quero fazer isso agora, não quero que o Senhor leve meu avô. Então eu fui deixando quieto, acho que isso é só um sentimento. Mas foi ali que Deus começou a me trazer e me quebrar mesmo no secreto sobre essa palavra de honra. E pra gente entender um pouco mais, eu sempre gosto de entender o significado da palavra e entender o oposto dessa palavra, porque isso faz com que a gente tenha o entendimento do que ela significa, né? O que é a palavra honra? E a palavra honra, ela vem do grego timé, eu não vou saber pronunciar, mas digamos que seja assim, timé, que significa valor, estima, apreço ou algo precioso tal como ouro. Tratar com estima, apreciação, diferenciação, ou seja, né, o que é honra é algo que é valioso, né, algo que você realmente vê valor sobre isso. E o oposto da honra é o quê? É o desprezo. Ela vem da palavra grega atimia, que significa considerar sem valor, algo que nós desfazemos facilmente, né? É uma figura de linguagem para vocês entenderem um pouco mais, né? Uma bem básica, assim, bem nada a ver. Eu gosto como Deus, ele usa muito pra mim as figuras do meu dia a dia pra poder falar comigo. Mas pra mim, como se fosse assim, honra seria hoje um copo de inox, que você não entrega pra qualquer um, que você não divide com qualquer um. Aquele da Stanley, mega cara, aquilo que tem valor. É algo que você não sai por aí dando pra qualquer um copo da Stanley, algo que você realmente é diferenciado. Agora, algo sem honra seria como se fosse um copo de plástico, né? Você vai ali, usa, joga fora, né? A maioria de nós não dá valor a um copo plástico. Isso é algo sem honra nenhum, né? Algo desprezível, né? Tadinho do copo plástico, gente, mas é uma comparação para vocês poderem entender. E antes de tudo, Deus me levou a entender que a honra, ela tinha sobre várias áreas da minha vida, e Deus, ele foi me levando a cada uma delas. Cada uma que eu vou compartilhar com vocês aqui, foram áreas que Deus me levou e me mostrou, olha, você não está honrando. Você acha que você está honrando, mas você não está honrando. E eu vou te mostrar o porquê, e Deus foi me levando a cada uma delas. Então que cada uma das áreas que a gente vai falar hoje, que Deus possa realmente levar você a perguntar, será que eu realmente tenho vivido isso que Deus tem falado sobre a honra? Mas lá no final a gente vai entender a importância do porquê nós devemos honrar as pessoas e honrar a Deus. E o que a palavra de Deus diz sobre a honra, né? Estudando, eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre o que a palavra de Deus diz sobre a honra. E algumas coisas que eu fui descobrindo, eu fiquei assim, chocada. Porque eu realmente não sabia sobre essas coisas. E como eu falei, eu achava que eu sabia o que era honra, mas eu descobri que eu falei assim, que eu não entendia nem um pouco, nem 1% dessa importância dessa tal da honra.
E eu quero que vocês abram lá comigo, João 8, 48, 49. E nós vamos começar falando sobre a desonra, que é o oposto da honra, certo? E lá em João 8, 48, 49 diz assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro ao meu Pai, mas vocês me desonram. Aqui a gente vê falando, Jesus falando, né? Ele usa até aquela palavrinha ali, contrário, que ele estava num lugar de honra. Ele não tinha demônios, porque ele estava num lugar de honra. E a gente subentende-se nisso. E fica muito claro que o lugar de desonra é um lugar de morada de demônios. É um lugar onde os demônios realmente encontram brechas, encontram autoridade sobre a nossa vida, para realmente ter legalidade sobre nós. E aqui Jesus está sendo muito enfático, dizendo: eu honro meu Pai, por isso eu não tenho demônios. Então, né, primeira parte ali pra gente gravar bem. O lugar de desonra é um lugar de morada de demônios. É um lugar onde nós damos permissividade, onde nós damos legalidade para que demônios entrem e ajam na nossa vida. Segundo, honra vem do coração. Deus quer que Deus quer mais do que nós honremos Ele de boca para fora, do que palavras bonitas, louvores bonitos, do que presentes bonitos. A honra, ela vem do nosso coração. Lá em Isaías 29, 13 diz assim: o Senhor diz: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados pelo homem. Quando um pai quer honrar seu filho, e aqui a gente, só voltando aqui sobre a honra ela vem do coração. Ela é genuína quando você aqui dentro decide honrar. Quantas vezes, de repente, você entregou um presente para alguém, ou você pensou, fez uma atitude de honra para alguém? Existem muitas formas de nós demonstrarmos honras para as pessoas, mas no seu coração você estava ali assim, com aquela vontade de não fazer aquilo. E isso Deus não recebe. Porque Deus, Ele quer realmente a verdadeira honra. Ele quer aquilo que provém do nosso coração. Aquilo que é sincero, aquilo que é genuíno. E é interessante entender que a honra a gente tem de duas formas que a gente acontece. Tem de cima para baixo e de baixo para cima. A honra, quando ela vem de cima para baixo, né, são das autoridades que estão acima de nós e nos honram. O que acontece? Normalmente quando o seu pai tá lá conversando com os amigos dele, de repente começa a te elogiar, porque meu filho é uma bênção, porque meu filho é isso, é aquilo, nanã. Ou de repente te presenteia com algo que você queria tanto, ou de repente te estima, te diferencia perto das pessoas, te dá valor perto das pessoas. Isso é feito o quê? Em público. As pessoas estão vendo isso, essa honra é pública. Porém, quando nós, que estamos de baixo para cima, precisamos honrar os nossos pais, honrar as autoridades que estão sobre nós, essa honra ela não é feita em público, ela é feita no secreto. Porque normalmente quando essa honra ela é feita em público, ela é mais para ser visível do que realmente ter sido gerada no nosso coração. A honra verdadeira, quando ela é gerada, é quando você está lá no seu quarto e você decide honrar os seus pais, algo que seus pais deram direção para você, mesmo quando ninguém está te olhando. A honra é realmente entender o temor de Deus, do tipo, estou aqui sozinho no meu quarto, com a internet livre para fazer o que eu quiser, mas eu escolho não fazer, porque eu honro a palavra de Deus, porque eu honro os mandamentos de Deus, porque eu honro os meus pais. É quando você de repente está lá no colégio, tem a oportunidade, de repente sua mãe te deu uma ordem: olha, não saia sem me avisar, não faça isso. E você tem a oportunidade de fazer, mesmo que ela saiba, e não vai saber, não, a mãe não vai saber de nada. E nesse momento você decide honrar aquilo que a sua mãe tem falado, aquilo que seus pais têm falado para você. Esse momento é o quê? É sozinho, é quando os olhos, é quando aquela pessoa não tá ali para poder ver se realmente você tá honrando ela, né? Então a honra, ela nasce no nosso coração e ela é genuína aqui. Porque quando nós estivermos sozinhos, se essa honra ela não nascer aqui, nós iremos desonrar, nós iremos desobedecer, nós iremos não nos submeter. E a honra, a terceira coisa, ela abre o Marcos 6, do 4 ao 6.
Gente, eu tô tentando resumir, mas a palavra é muito densa, mas eu espero que eu possa dividir com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado tanto comigo. E a honra, ela é a chave de milagres, e sem ela, Jesus não pode operar nada em nossas vidas. Lá em Marcos 6:4-6 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admiravam a incredulidade deles. A minha pergunta: Jesus era limitado? Jesus, ele chegou ali em Nazaré, ele podia, não tinha condições de fazer mais milagres? Não. Jesus, ele era o mesmo. Ele continua a poder derramar os milagres e transbordar o quanto ele já estava fazendo. Mas quando ele chega em Nazaré, ele encontra pessoas falando assim: olha lá, Jesus, não é aquele? O filho do carpinteiro? Não é aquele que cresceu lá comigo? Mas Jesus, fazendo milagre, é ele. Desprezaram Jesus, banalizaram Jesus. E nesse momento que essa cidade coloca Jesus como algo de desprezo, como algo de desonra, Jesus não consegue operar milagres ali. Jesus consegue fazer poucos milagres ali. E é isso que acontece nos nossos lugares de desonra na nossa vida. Quando nós não damos a devida honra que nós devemos dar, Jesus, ele não consegue operar transformação. Jesus não consegue operar mudança na nossa vida. Um grande exemplo disso é nas nossas finanças, né? Por que eu tenho que trazer dízimo? Por que eu tenho que trazer oferta? Por que isso tem que ser primeiro, primícia na minha vida? Porque Deus quer teu dinheiro? Não, querido, Jesus não precisa do teu dinheiro. Ele poderia sustentar tudo. Ele é dono do ouro, da prata, ele tem tudo. Quando nós estamos aqui trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos fazendo uma demonstração de honra e dizendo para Deus: Deus, tu és o primeiro de tudo. Tu és mais importante do que todo o resto do que eu ganhei. E essa foi uma chave muito, muito preciosa na minha vida, que quando eu entendia isso. Eu empreendo, faz alguns anos da minha vida que eu empreendo, e sempre tirei o dízimo, mas antes, no começo, eu não tinha um entendimento de por que isso precisava ser o primeiro. É como o primeiro pedaço do bolo. Quem já ouviu falar, o Luciano fala, sempre fala isso, né? O primeiro pedaço do bolo, ele tem o mesmo gosto do restante do bolo. Só que ele tem um sabor diferente pela honra. Quando você recebe o primeiro pedaço, você se sente: eu sou o cara, sou importante, eu fui o primeiro, eu não sou o resto. E é isso que Deus quer ser na nossa vida, Ele quer ser o primeiro. E quando eu entendi e comecei a perceber algo nas minhas finanças, ali da nossa empresa, teve meses que eu, às vezes, na correria de um monte de conta para resolver, acabava deixando ali, postergando, e colocava outras contas primeiros antes de pagar meu dízimo, antes de tirar minha primícia. E eu via que nesses meses parece que era meio travado, meio assim, não fluía. E quando eu entendi esse princípio e comecei a aplicar, gente, era um negócio assim extraordinário. De repente, do nada, começava a brotar encomenda, começava a brotar pedido, as finanças começavam a prosperar de uma forma. E eu comecei a testar isso mês a mês. E comecei realmente a experimentar disso. Porque eu permiti, através da minha honra, falando: Jesus, tu és o primeiro nas minhas finanças. Eu permiti que Deus entrasse nelas e operasse milagres. E isso em todas as áreas da nossa vida. Os lugares aonde nós honramos Jesus, os lugares onde nós colocamos honra, nós vemos milagres acontecendo, nós vemos transformações acontecendo. E então, lembrando, gente, vamos lá, repassado. 1, 2, 3. Desonra é lugar de demônios. A honra, ela precisa ser genuína, vir do nosso coração. E terceiro, a honra é chave de milagres. A honra é chave onde Jesus pode operar as coisas. Agora, eu quero entrar onde realmente Deus tem me quebrado. Que é as esferas e os lugares de honra. Quando eu comecei a estudar sobre a honra, gente, parece que eu não parava de vir conteúdo, e Deus trazendo. E, gente, esse negócio é maior do que eu imaginava. Eu achava que eu só tinha que honrar isso, e de repente Deus traz isso, traz aquilo. E Deus começa a me mostrar os lugares na minha vida onde coisas estavam precisando ser alinhadas, e aonde faltava meu posicionamento de honra nesses lugares. E eu, ok, Deus, vou aprender isso, eu preciso aprender isso, porque, gente, a honra
ela não nasce com download automático na gente. Você não... eu já sei sobre. Por mais que os nossos pais ensinem valores para nós, existe uma cultura de um reino que está aqui na palavra de Deus que nós precisamos aprender cada dia mais. Então a honra, a cultura da honra é algo que nós devemos aprender diariamente, buscar mais disso. E Deus me trouxe algumas esferas aonde Ele começou a me quebrar, que eu estava dando legalidade para desonra. E a gente viu que lugares de desonra são lugares onde os demônios atuam. Os demônios têm autoridade para poder entrar. E lá em Romanos 13:1-2, a gente vai começar sobre a primeira esfera, que é autoridades civis. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Aí, gente, é onde entra as autoridades civis, entra as pessoas, professores, entram pessoas de governo, policiais. Futuramente vocês terão chefes de trabalhos que irão ter um cargo de liderança sobre a vida de vocês. Entram até mesmo o nosso presidente. E gente, que lugarzinho difícil, né? Porque assim, a honra, gente, não é sempre concordar com algo. Isso é algo que a gente precisa entender muito no nosso coração. A Bíblia está sendo muito clara que toda autoridade foi instituída por Ele, foi autorizada, Ele deixou estar lá a autoridade. E isso é algo que explodia a minha cabeça, do tipo, Deus, ok, mas temos autoridades muito ruins. Temos autoridades abusivas, temos autoridades terríveis, fazendo coisas terríveis sobre nós. Como que nós honramos um abençoados desse? Como que nós entramos num lugar de honra com essas pessoas? Não tem como. E Ele me mostrou, tem como assim, porque a honra, ela depende de você e não do outro. A honra fala do seu caráter em Cristo e não do caráter do outro. E quando eu entendo esse caráter que Cristo está formando em mim, não é sobre o que o outro está fazendo, mas como eu decido me posicionar. E como eu falei, honrar não significa sempre concordar, mas sim se submeter, sabendo que a responsabilidade é sua sim de obedecer. Vou dar um exemplo. Eu vou trazer vários exemplos em relação a isso. Um deles, por exemplo, algo que eu não concordo, e eu acho que muitos aqui não vão concordar: impostos. Gente, a gente sabe que nós temos impostos abusivos no Brasil. E ok, eu tenho direito de concordar. Concordam comigo que eu tenho direito de concordar? Né? Alguns aqui vão concordar comigo. Vocês ainda não pagam isso, gente, mas é um bichinho que parece que come dinheiro o tempo todo da gente. E a gente fala assim, mas não vê. E eu muitas vezes murmurei, muitas vezes reclamei, mas o lugar de honra é onde eu entendo, ok, eu não concordo, mas eu estou morando no Brasil. E enquanto eu estiver sendo legislada pela lei daqui, me cabe cumprir a lei. Por mais que eu não concorde com ela. Por mais que ela não faça sentido na minha cabeça, me cabe obedecer. Porque Deus falou que toda autoridade que está sobre nós foi instituída por eles. E aí entra um cara que provavelmente muitos de vocês talvez tenham alguns problemas com isso, que é dentro da escola, o professor de vocês. Muitos de nós não vemos isso como um lugar de autoridade, mas quantos de nós temos entrado em desonra com pessoas que têm dedicado a vida a nos ensinar? Tem gastado a vida a nos ensinar, e muitas vezes nós estamos lá para apontar o dedo. Você não sabe isso, você não sabe aquilo, você não faz isso, eu não gosto do jeito que você faz. Você coloca regras absurdas e, como eu falei, tudo bem você não concordar, mas o problema é você não se submeter, é você começar a entrar em lugar de desonra. E gente, tá feio, tá muito feio na nossa geração. As pessoas não têm mais respeito para se dirigir para esses lugares de honra, onde nós deveríamos sim tratar de forma diferente, tratar com respeito a autoridade que foi colocada assim sobre você. O professor que está lá na tua escola, ele é ruim? Ai, mas ele não é crente, você não sabe o que é as coisas que ele fala, ele é ateu. Não importa. A honra, ela procede de você e não dele. E você está sim sobre a autoridade dele, cabe sim obedecer, cabe sim. Ah, mas e se
O único e se, gente, é se for contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso primeiro governo em tudo, em todas as áreas. Se Deus fala, não matarás, seu professor diz, vai lá e mate alguém, o que a palavra fala? Não matarás, você vai cumprir a palavra. Mas se o seu professor fala, pare de fazer o que você está fazendo, e faz um resumo de 300 páginas, é um momento, ele é autoridade sobre você. Então você pare e faz as 300 páginas, porque ele está te dando uma ordem. E para que você honre aquilo que está sendo colocado sobre a sua vida, nos cabe obedecer, ser obedientes. E isso às vezes nos custa, e muito. Porque na maioria das vezes não é algo que a gente quer. Um autor que eu li essa semana, vocês devem conhecer, alguns de vocês devem conhecer, que gostam muito dos livros, é o John Bevere. O John Bevere, e ele tem um livro, quer dizer, ele tem muitos livros, mas essa semana eu detonei com um livro dele que falava sobre honra, que é A Recompensa da Honra. E no livro dele inteiro ele discorre sobre a honra, assim, e ele trouxe exemplos, e eu falei assim, gente, eu nunca pensei nisso. Um dia vocês também estarão dentro de um trabalho, terão que ser chefiados por pessoas que nem sempre serão tão justas, nem sempre serão crentes. E cara, isso é difícil, é um lugar difícil de submeter. E ele trouxe uma história que eu falei assim, caraca, olha a dimensão disso. Às vezes a gente não tem dimensão das nossas escolhas, das nossas atitudes. Ele conta da história de uma moça, de um senhor que ele entrou no avião, que ele estava indo para uma viagem, e ele começa a conversar com esse senhor, e de repente Deus começa a falar com ele, olha, oportunidade de pregar o evangelho. Vou pregar o evangelho para essa pessoa. E aí ele começa ali, conversa vai, conversa vem. Ele descobre que esse cara era dono, né? Tava numa posição de liderança, era dono de uma empresa de táxi. E dele, opa, né? Vou continuar aqui na conversa. Tô vendo, tá fluindo. Deus tá me dando a oportunidade de levar o evangelho para esse cara. Daí, de repente, ele pergunta, e você, né? Qual que é a sua profissão? O que você faz? Ele, sou ministro do evangelho. Diz que a hora que ele fala, sou ministro do evangelho, eu fico imaginando a cara dele do tipo, deixa abaixo, não quero estar perto de você. Diz que ele começa a fazer cara de desdenho pra ele, do tipo, cara, não quero mais conversa. E daí nesse momento o John Bevere fala assim, por que você, né, enfim, a conversa estava fluindo, né, o que aconteceu, o que houve? Ele percebeu ali que tinha alguma situação que tinha acontecido ali. E ele conta a história de uma funcionária que ele teve, que essa bênção dessa funcionária diz que era crente. E ela falava de Jesus para todo mundo dentro da empresa. Só que ela não trabalhava nos horários que precisava trabalhar. Ela não cumpria horário. Ela, quando deveria estar produzindo para a empresa, estava falando de Jesus. E não que isso fosse errado de falar de Jesus, mas se dentro de um horário ela precisava trabalhar e ela não trabalhava, ela estava fazendo errado, sim. E daí diz que essa moça, depois que ela foi demitida, ela disse que ela deixou uma bela de uma dívida para a empresa, porque ela usava dos recursos da empresa que não eram dela, né? Isso é roubo, para poder ligar para outra pessoa, ligar para o filho dela de outro país, e deixando uma conta ali bem gorda para o chefe pagar. E o chefe ficou indignado. E ele falou assim, eu nunca mais quero crente nenhum trabalhando na minha empresa. Nunca mais, porque se esse tipo de gente faz isso, eu não quero esse tipo de gente aqui. E naquele momento o John Bevere fala que ele se sentiu constrangido, porque a história poderia ser diferente. Ele poderia ter falado assim, cara, você é crente, que legal. Eu tenho funcionários lá na minha empresa que são os melhores funcionários. Eles são melhores no que eles fazem, eles são sensacionais, você não tem noção. São os melhores funcionários que eu tenho, eles são excelentes. E aquele cara poderia ter mudado o rumo da eternidade da vida dele naquele momento que o John estava ali pregando para ele. Poderia ter aceitado Jesus e a vida dele ter mudado. Mas qual foi o impacto do evangelho que ele teve? Ruim, péssimo. E qual está sendo o impacto do evangelho onde vocês estão indo através das atitudes de vocês? Ah, dentro da sala de aula me pede, mas eu não faço. Que Jesus é esse que você está pregando? Que Jesus é esse? Que evangelho miserável é esse que você está pregando? Porque não é isso que você tem aprendido. E esses são lugares de desonra que nós temos entrado na nossa vida. Já teve, lembra de algumas células a gente comentar de debates, os adolescentes sempre ficavam muito aprenciosos com debates em temas polêmicos, né? Porque são momentos onde a nossa fé às vezes é colocada
em xeque. E eu sei, é difícil nesse momento, principalmente quando é aquele professor abençoado, aquele ateu que fala assim, vou desafiar a sua fé. E você fica ali irado, não fala do meu Deus, não fala assim. Mas até naquilo que você não concorda, existe uma forma de você se posicionar em honra. Se posicionar. Se de repente tem um professor ateu, um professor que gosta de atazanar a sua vida porque você é crente, não é desonrando ele. Não é falando mal dele, não é fofocando contra ele. Não é xingando ele, não é ficar debatendo contra ele que vai levar esse cara a conhecer Jesus. Talvez seja através da sua humildade, talvez seja do seu amor. A forma como você vai tratar seja diferente. Que vai fazer esse cara repensar, não é que essa pessoa, eu bato tanto nela, eu falo tanto de mal de Jesus, ela tá lá ainda rindo pra mim, tá ainda me honrando, tá ainda me obedecendo. Isso fala de um Deus. Isso é uma semente tão poderosa no coração das pessoas. É o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós não temos, muitas vezes, nos posicionado assim. Porque o quê? Eu quero sair com a mão na cara da pessoa, vem daqui. Você não sabe o que você tá falando, fala de Jesus. E a vontade é essa mesmo, eu confesso, porque eu também tenho. Se eu vejo alguém falando de Jesus, essa é a vontade. Mas não é esse o lugar, não é essa a forma. Né? A forma mais linda que vocês têm, a forma mais o nível mais elevado de honra é quando alguém te desonra e você ainda escolhe honrar essa pessoa. É o nível mais difícil, mas é um nível onde, assim, cara, é mais nobre, sabe? E um exemplo disso é de Ana. Quem conhece Ana, a história de Ana, a mãe de Samuel? E a história de Ana, ela fala muito sobre isso, porque ela estava passando no maior momento de humilhação da vida dela, onde ela queria ter um filho, né? A Penina estava humilhando ela, falando mal dela, ela estava se sentindo deixada, talvez, por Deus. Eu não sei o que ela estava sentindo, mas eu imagino que o desespero dessa mulher era grande. E ela corre pro templo, ela corre para um lugar onde ela deveria ser acolhida, para chorar, e chega ali Eli, um sacerdote, e chega e fala pra ela o quê? Você tá bêbada. Gente, eu fico imaginando, eu me coloquei no lugar dela. E eu confesso pra você que eu acho que o que eu faria não seria bonito. E a gente aprende com Ana, porque eu teria levantado. Você tá doido? Tô aqui chorando, precisando da sua ajuda, da sua oração. Você tá me falando que eu tô doida? E naquele momento, sabe o que Ana faz? Ana se submete, porque ela entende que Eli é uma posição de autoridade sobre ela. E da forma mais mansa, de uma forma humilde. Não, meu Senhor, eu estou chorando. Eu não estou bêbada. Eu estou chorando porque eu preciso de um milagre. E ela se coloca nesse lugar. E o milagre, através da vida de Eli, Eli abençoa ela e ela gera um milagre. Porque vocês lembram que a gente falou? A honra, ela libera milagres. E é isso que acontece na vida da Ana. Então, quando a gente entende nessa esfera, que é quando eu me posiciono, mesmo quando eu estou sendo desonrada, mesmo quando eu não estou me sentindo sem valor, eu escolho honrar. Eu estou mostrando Jesus para as pessoas. Eu estou escolhendo o nível mais nobre de honra. E, cara, eu acho que o maior exemplo que a gente tem nesse lugar é de Jesus. Jesus diante das autoridades, sendo acusado de algo que ele não fez, ouvindo tantas coisas que ele deve ter horríveis e terríveis. E ele poderia, como Deus, ter se levantado e feito assim, feito todo mundo sumir. Porque se eu fosse Deus naquela época, eu acho que eu teria feito isso. Vocês não sabem quem eu sou. Não é isso. Ele ensina a gente o posicionamento da honra. Naquele momento, ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele se submete à autoridade. E ele fala de forma mansa e humilde. Ele não fica debatendo, porque ele não precisa ficar provando o valor dele para ninguém. Ele sabe o valor dele. Ele se submete de forma mansa e humilde. E a minha pergunta, nessas áreas, você tem se submetido? Você tem honrado as pessoas que estão sob a autoridade de você? Você tem feito isso de uma forma honrosa quando você não concorda com algo? E como eu falei, todas essas áreas, Deus tem me quebrado. E daí a gente vai para o segundo tópico, que é a segunda esfera. São 3 esferas que eu quero trazer. É as autoridades espirituais. Hebreus
13:17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum a vocês. Agora é a hora que usam. Cadê os líderes? Cadê os líderes? É nesse momento, chegou o momento de vocês. Mas é nesse momento, gente, que assim, é lindo. Eu vejo sempre vocês fazendo festinha de aniversário para os líderes de vocês. Sou muito empolgada de dar presente para vocês. Isso é lindo, uau, é sensacional. Continuem. É uma forma, sim, de a gente demonstrar gratidão, de demonstrar honra, de demonstrar amor pelo nosso líder. Mas, meu querido, não adianta você fazer isso se vira a cara da célula, você está fazendo tudo ao contrário do que o teu líder acabou de falar para você. Não adianta. Porque isso é uma honra de boca para fora, é uma atitude vazia, sem valor nenhum. Não adianta você falar que você honra seu líder se você não corresponde a ele. Aquilo que ele está te chamando, vamos andar, vamos fazer isso, vamos servir, e você está lá. Legal, sensacional, nem responde a mensagem dele. Só visualiza, tem tempo, ele espera. É só meu líder. As pessoas que foram colocadas de autoridade sobre a sua vida foram pessoas que Deus colocou. E se esse líder for colocado sobre você, é porque existe uma porção de unção que foi derramada por Deus sobre a vida dele de autoridade. Respeite esse líder. Ame esse líder, principalmente com as suas atitudes, com a sua conversa. Ou de repente você fala que ama seu líder, mas ó lá, mandou a escala, não concordo, não acredito que ele mandou a escala desse jeito de novo, mas olha, ele não sabe fazer nada direito. Ao invés de falar isso, por que você não fala assim, líder, posso te ajudar a fazer a escala? De repente não tá legal, eu posso melhorar pra você aqui. Ao invés de ser o primeiro a criticar, o primeiro a falar mal, quem sabe você se colocar em lugar de ajudar. Você não vai fazer o reino se expandir, não vai ajudar a ser um cooperador do propósito que seu líder tem. A unção que a gente honra é a unção que a gente também recebe. E muitas vezes não é isso que a gente tem visto. E nesse lugar cabem pastores, os nossos pastores. Gente, a gente que vê de fora, eu falo pra vocês porque eu posso ver hoje um pouquinho de perto. Mas a vida dos pastores, a gente vê assim, nossa, é tudo lindo, maravilhoso. Mas, gente, é mais perrengue do que boniteza do holofote. Às vezes a gente vê eles sentadinhos, bonitinhos lá no culto, a gente não imagina as lutas que eles se colocam para estarem aqui, sábado a sábado, guerreando pela geração de vocês, amando vocês. Vocês não têm nem dimensão disso. De que muitas vezes o que eles sacrificam dentro de casa, do tempo que eles sacrificam com os filhos deles, de coisas que eles poderiam estar fazendo para eles mesmos, eles têm feito por vocês. Mas daí você fala, não, beleza, então olha, o aniversário do Padilha tá chegando, dezembro, vou honrar ele, vou fazer um presente. Mas meu querido, não adianta você honrar trazendo um presente aqui para ele, mas quando ele prega aqui, você vira lá, sai da porta para fora e tá fazendo o contrário. Isso não é honra, isso é desonra. E são nesses lugares aonde o diabo tem encontrado o lugar de atuação perfeito para ele entrar e fazer o que ele quiser. Por quê? Porque você está desonrando. A honra consiste da gente obedecer, se submeter, a tratar com zelo, a tratar com amor, a tratar com respeito. Às vezes está aqui no culto, está aqui de foninho. Isso não é honra. A pessoa está aqui entregando algo de Deus para você estar de foninho, conversando com o colega, dando risada da cara da pessoa. Isso não é honra, meu querido. Isso é desonra. Pensem sobre isso. Vocês não têm noção, é aquilo que eu falei, vocês não têm noção da entrega que os pastores de vocês, os pastores dessa casa, gente, a gente tem gente tão preciosa aqui dentro, que carrega unções que muitas vezes a gente olha lá pro Instagram e acha lindo, maravilhoso. E a grande verdade é que essa geração aprendeu a honrar mais pessoas irreais lá do Instagram do que pessoas reais que estão do seu lado. Pessoas que realmente estão fazendo por você. E você não tem a capacidade de honrar elas. Não tem a capacidade de demonstrar amor para elas da verdadeira maneira. Pergunta se no seu coração você tem feito isso de uma forma genuína, porque Deus me fez questionar isso e eu encontrei algumas respostas que eu falei, caraca, Jesus me ajuda. Jesus me muda. E a gente tem um exemplo dessa esfera de Davi. Porque Davi a gente aprende muita coisa com ele, porque foi um cara que errou muito, mas um cara que era segundo o coração de Deus, né?
E Davi, ele estava sobre ele Saul, o rei Saul, do qual era o líder dele. Foi um rei instituído por Deus. E ele começa, teve um tempo que ele passa com Saul, que, enfim, era Davi, ajudava Saul e tudo bem, até onde foi bom para ele, Saul foi legal. Mas Saul perde a presença de Deus e ele começa a perseguir Davi assim que ele percebeu que o trono iria passar para Davi. Ele começa a perseguir, ele faz da vida do cara, mais ou menos uns 14 anos, o cara tem que largar tudo porque ele começa a ser perseguido, a ser morto. Pense nisso. Né? E o rei Saul começa a ser um mau rei. E Davi, quando ele é colocado diante de uma batalha, onde ele tem a oportunidade de matar Davi e acabar com aquele BO na vida dele, de ficar se escondendo, sabe o que ele faz? Nada. Ele lembra que existe uma unção na vida de Saul, da qual um rei que Deus instituiu, e ele escolhe honrar Saul. Um homem que não tinha honra nenhuma nas atitudes dele. Mas Davi tinha honra. Entende isso? Não é sobre o que se a pessoa é desonrada, o problema é dela. Você tem honra. Você entende sobre honra. Então você vai se colocar nesse lugar. E Davi não foi uma. Foram 2 vezes que ele teve a oportunidade de matar Saul. E ele não faz nada. Ele honra Deus. E quando ele honrou Saul, ele honrou Deus. E hoje a gente conhece Davi. Como a gente conhece. A gente vê as promessas que foram cumpridas na vida dele, tudo aquilo que ele viveu, porque ele se colocou nesse lugar de honra. E agora a gente vai entrar numa esfera que essa é onde Deus, quando eu perguntei que palavra que eu tinha a trazer, essa foi a primeira esfera que Deus assim gritou no meu coração. E eu falo pra vocês que ele não gritou só pra vocês, ele gritou pra mim. Que é sobre os nossos pais. Lá em Deuteronômio 5,16, diz assim: honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor te deu e te dá. Deuteronômio 5,16. Gente, é um mandamento. Honrar pai e mãe. É um mandamento. É o 5º mandamento e o primeiro com promessa. Para que tudo te vá bem sobre essa terra, honre seu pai e sua mãe. É uma ordem de Deus. Quando nós descumprimos uma ordem de Deus, nós desonramos Deus. E essa parte me pegou, sabe por quê? Porque eu já estive nesse lugar. E eu vou ser sincera, por quê? Porque a gente quer condicionar esse mandamento. Honrar teu pai e tua mãe se eles forem bons pais. Mas aqui, deixa eu te contar, você não sabe como é meu pai. Meu pai, ele bebe, meu pai, ele faz isso, meu pai não é crente, meu pai faz aquilo. E eu muitas vezes tive amparado nesse lugar do tipo, cara, como que eu vou prestar honra dessa forma? Como que eu fazer? No meu caso, meus pais sempre foram pais maravilhosos. Mas às vezes eu discordava de alguma ordem deles, eu não concordava com algo deles. Pronto. Não sabe o que eles estão fazendo. Não sabe ser pai. Queria ensinar meus pais a serem pais. E hoje, sendo mãe, meu Deus, o que eu fazia? O que eu tentava fazer? E às vezes a gente tenta nos justificar. Eu não honro a minha mãe porque você não sabe as coisas que ela faz. Você não sabe. Ela não me ama, ela não demonstra. Ela me xinga, ela fala umas coisas meio brutas comigo. Você não sabe. E ok. Talvez a sua dor seja legítima. Não estou desmerecendo a sua dor. Eu sei que muitos aqui têm dores. Tanto paternais quanto maternais. Tem lugares quebrados. Mas não é entrando num lugar de desonra que vai ser resolvido isso daqui. Não é entrando no lugar de desonra aqueles que vocês mais devem honras. Cara, teu pai e tua mãe tá gastando a vida para que vocês estejam aqui, com tênis bonitinho, vestido de camiseta. Sabe o preço que eles pagam por vocês? E muitas vezes, tudo que eles têm de vocês tá bom, Isso não é honra. Uma ordem que recebe, lá vem. Nossa. Mas se aparece o bonitinho do Instagram, daí eu até, o tapetinho ali merece, Daí meu comportamento muda, daí eu já viro doce, agradável. Que adianta? Que adianta? As pessoas que a gente mais precisa prestar honra, nós estamos prestando desonra.
E eles são os nossos pais. Cara, Deus me gritou muito sobre ali meus pais, porque a desonra, ela nunca vem. Ela não começa a vir de uma forma escancarada. Ela vem de uma forma sutil. Ela vem assim, ó. Ah, faz isso, não tem problema. Ah, minha mãe não sabe disso. Ah, dá nada. Ah, não tem problema. Ah, ela não liga. Isso vai. Ah, falei alto com a minha mãe. Ah, mas foi sem querer. Ah, fiz não sei o quê. Daqui a pouco tá saindo na mão com seu pai e com a sua mãe. Gente, isso não entra na minha cabeça. Não entra. Como assim? Vocês dão risada, gente, mas é verdade. Ou então nas palavras. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia de desonra com os pais. E eu quero contar um episódio com a minha mãe, que minha mãe me chamou a atenção. Isso foi recente, tá, gente? Porque assim, hoje eu sou casada e estou debaixo da autoridade do meu esposo. Né, que é uma outra esfera que a gente não vai entrar hoje aqui, mas eu tô debaixo da autoridade do meu esposo, mas eu preciso continuar cumprindo o mandamento que se chama honrar pai e mãe, porque esse mandamento não fala assim, olha, depois que você casar, você para de honrar. Não fala isso. Então eu preciso continuar nesse lugar de honra. E recentemente, quando eu ganhei a Sara, quando a Sara chegou, quando nasce um bebê, nasce muitos palpites, né? De tudo que é lado. Dos pais, enfim. E às vezes é uma coisa que incomoda muito, porque a gente fica tipo, ai, gente, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas um fala isso, fala outro, fala aquilo. E, enfim, eu fui cercada de muitos conselhos, bons conselhos. Mas teve momentos que eu fiquei nervosa com alguns conselhos do tipo, ai, mas eu não quero fazer desse jeito, não quero fazer assim. E eu lembro que a minha postura, gente, eu tenho vergonha de falar isso, mas muitas vezes a minha postura, quando a minha mãe falava alguma coisa que eu já sabia porque eu tinha lido na internet, e eu era expert em tudo na internet do que eu tinha, porque eu tinha estudado sobre os bebês, então eu sabia muito sobre a maternidade. Olha que maravilhosa que eu era. Daí quando a minha mãe vinha dar conselho, ai mãe, nada a ver, isso já não usa mais, chupeta não dá mais, ah mãe, não é assim que faz. E às vezes, eu entrava na internet, na frente dela, olha mãe, olha o que o Google fala, não tem nada a ver isso que você está falando. Olha mãe, isso não é assim, não é desse jeito. Até um dia que ela chegou e falou pra mim assim, isso que você faz é tão feio. E eu já vi você fazendo não só comigo, você faz isso com outras pessoas mais velhas, é tão feio. Porque tudo bem, se você não quer aceitar meus conselhos, é direito seu. A filha é sua, você cria como você quiser. Mas você ouvir e respeitar aquilo que eu falo, isso você poderia fazer. Isso mudaria tudo. É tão ruim quando a gente fala algo e de repente você tira o celular, olha lá, que a internet fala. E eu comecei a perceber que eu tava desonrando a minha mãe. Que eu tava dizendo pra minha mãe, mãe, teus anos de experiência que você me criou não valendo de nada. Olha só, a internet diz algo que é melhor que você. O chat GPT, ele sabe mais que você, mãe. Quando eu precisar de perguntar alguma coisa, não pergunto pra você. E aquilo me quebrou tanto, e o Espírito Santo me quebrou tanto naquilo do tipo, você não está honrando sua mãe. Você não está honrando seus pais. Você não está honrando o conselho dos sábios. Porque a Bíblia fala que aqueles que são mais velhos que nós, eles têm a sabedoria neles. A experiência de vida neles. E aquilo me quebrou muito. E eu quero ir indo já para o final, porque essa parte dos pais foi onde Deus assim mais me pegou. E uma das histórias que eu falei, cara, eu não quero ser igual esse cara. Alguns caras, na verdade. A gente tem os filhos de Eli, que foi uma geração que perdeu a descendência, foi retirado o sacerdócio sobre a descendência deles, por conta da sua desobediência, dos filhos desobedientes. Cã foi filho de Noé, ridicularizou seu pai ao ver ele nu, no momento de vulnerabilidade. Nós, filhos, vamos ver os nossos pais em momentos de vulnerabilidades. Talvez você tenha crescido agora, chegando na adolescência, você sempre viu seus pais como seu herói, como, cara, ele é top e tudo mais, e de repente a gente chega na adolescência e a gente vê que os nossos pais têm erros, nossos pais falham, porque eles são seres humanos assim como eu e você. Mas nesses momentos, nós não podemos ser como Cã, a ridicularizá-los, a apontar o erro. Nós podemos ser como Cã, nós podemos ser como Isaac, que entendemos o nosso papel de ajudar a cumprir o propósito. Por mais que às vezes eu não entenda o que meu pai está fazendo, como ele está fazendo,
Me cabe honrar o meu pai, honrar a minha mãe. Quem sabe através de você. A cura que a tua família precisa, de repente você tem vindo de um legado geracional de destruição, de morte, de tantas coisas ruins, mas através de você, da forma como você vai se levantar em honra, que a cura vai chegar na tua família, que a cura vai chegar na sua geração, mas não é desonrando a sua mãe. Eu lembro que teve o Espírito Santo acho que me trouxe à memória isso, que quando eu me converti, meus avós se converteram primeiro. E depois eu comecei a seguir meus avós. A minha mãe é católica, né? Sempre acreditou em Jesus, sempre me ensinou valores, como eu falei. E eu lembro que eu tipo, não gostava muito de ir na igreja católica, não fluí. E daí eu comecei a ir com meu avô e eu gostei e tal. E daí minha mãe me tesourou por um tempo, porque eu era muito nova e eu não podia ir sozinha. Daí chegou quando eu tinha uns 14, 15, acho que eu tinha uns 16 anos já eu tinha. 16 anos, eu achei uma igreja perto de casa e eu comecei a ir nessa igreja. E eu fiquei feliz da vida e tal. Eu comecei a ir, ela começou a deixar eu ir e tudo mais. E eu decidi me batizar. E eu queria muito me batizar, gente, é um mandado de Deus. Deus me mandou eu me batizar, eu preciso me batizar. E eu olhei pra minha mãe falou, não. Oi? Como assim? Eu fiquei muito revoltada, gente. Como assim? Minha mãe não sabe o que ela tá fazendo, ela querendo proibir de me batizar, ela não sabe. Olha, eu fiquei muito braba. Eu desonrei ela muito com as coisas que eu falei dentro do meu interior, dentro dos meus pensamentos. E eu lembro que a pastora, naquela época, ela chegou e falou pra mim assim, se coloque num lugar de honra, porque a sua mãe, ela deve sua obediência, você deve sua obediência a ela, primeiramente. Então ore sobre isso. E eu lembro que eu coloquei isso em oração e logo depois, do nada, no mesmo batismo que até ela me liberou, e eu fui batizada. Mas eu fico pensando que se eu tivesse desobedecido ela, e tivesse me colocado nesse lugar de desonra, de ter me batizado à força naquele momento, não teria honrado minha mãe. Deus não teria recebido aquilo. Será que realmente meu desejo de nascer de novo era tão genuíno? Ou era só realmente descer as águas? E então essa é algo que, tipo, a parte que os pais é algo onde nos pega muito. E o último exemplo que eu quero dar pra vocês é sobre Absalão, o filho de Davi. Davi foi um cara sensacional e teve filhos sensacionais, mas Absalão foi um cara que tinha tudo pra dar certo, mas deu tudo errado. E é onde a gente entra no tema desse culto. É onde Deus gritou isso no meu coração. Absalão, ele ficou chateado com o pai dele. E com toda a razão. Eu dou toda a razão de Absalão. Porque o pai dele, colocando o contexto rápido pra vocês. Ele tinha uma irmã chamada Tamar. E tinha um irmão chamado Nemon. Perdão, não lembro o nome do irmão. Não, acho que não é esse. Mas ele tinha um outro irmão. Tinha Tamar e tinha esse outro irmão. E esse irmão abusou da irmã dele, Tamar. Os 3 irmãos, certo? E um irmão abusou da irmã. E Absalão ficou indignado. Como assim? Ficou bravo, ficou revoltado, esperando que o pai fizesse algo. Mas Davi não fez. Davi teve compaixão. Davi não puniu o Absalão, talvez como deveria. Enfim, não sabemos o que aconteceu exatamente. Eu fico imaginando que talvez ele teve uma misericórdia por ter vivido também um pecado. Na mesma hora que Deus teve misericórdia dele, ele quis ter a misericórdia do filho. Mas Absalão não entendeu isso. Absalão entendeu, meu pai não sabe fazer as coisas. Meu pai não sabe corrigir. E ele começou a se colocar no lugar do pai dele. Começou a criar uma revolta no coração dele. Ele começou tudo aquilo guardar no coração. E aquela amargura do coração de Absalão foi tomando conta. A ponto que ele começou a guerrear contra o pai dele. Ele começou a entrar em guerra contra o pai dele. Ele tentou matar o pai dele. Ele começou a entrar no lugar de desonra. Porque ele achava que o pai dele não sabia o que estava fazendo. E talvez Davi estivesse errado no que ele fez ou não. Isso não importa. Mas Absalão resolveu pegar a mágoa dele e virar isso como motivação para entrar e permanecer num lugar de desonra. Absalão é perdoado pelo rei Davi, volta pro reino. E o que acontece? Começa a falar mal do pai dele. Começa a colocar todo o povo contra o pai dele para fazer o quê? Roubar a cadeira de governo, a cadeira de autoridade que estava sobre o pai dele. Toda vez que a gente fala para os nossos pais, você não sabe o que você está falando. Toda vez que você olha para o seu pai, sobre alguma autoridade, alguma ordem que ele deu, e fala, ai, não é assim que faz, você está pegando a cadeira de autoridade do seu pai e tentando sentar nela, assim como Absalão fez, tentando roubar o governo do pai dele. Só que o fim de Absalão, gente,
Foi muito triste. O cara morreu. E não teve descendente nenhum para poder contar a história de Absalão. Ele não teve descendentes. A gente conhece a promessa que estava sobre Davi. Davi seria da linhagem de Davi, aonde Jesus viria. Uma geração abençoada, uma geração próspera. Tudo de promessa que tinha na vida de Saí estava sobre a vida de Absalão. Mas o que ele fez? Ele, joga fora, porque ele entrou no lugar de desonra. E desonra nos leva a lugares aonde demônios podem atuar no nosso coração. Podem realmente tomar aquilo que é legado nosso. Deus tem um legado para você. Deus tem algo para você, mas que se deixar entrar nesses lugares de desonra, infelizmente, você não vai ter como tomar posse disso. Você não vai ter como viver isso. E trazendo aqui para fechar com vocês o porquê eu contei do livro do meu avô lá no começo. Vocês lembram, né? Que Deus me chamou para me honrar meu avô, né? E durante esse ano, Deus começou a trazer a urgência nisso. E me lembrar várias vezes. Honre seu avô. E eu lá, postergando. Até que teve um dia que a gente foi numa reunião do Descende. E eles falaram muito sobre o bastão que passa de geração em geração. A chama viva. Avivamento de Deus que vai passando de geração em geração. E nós somos responsáveis de passar o próximo bastão para a próxima geração. A geração que ainda não conhece Deus vai conhecer através de nós. Isso é um legado geracional. E eu falei, saí de lá, uau! Eu quero viver isso. Eu vou ser a da minha família que vai passar esse legado, que vai passar esse bastão. E eu saí de lá tão empolgada. E daí eu vim parar num culto Volts que Deus falou para mim assim: honre seu avô. Mas que coisa, por que eu tenho que honrar meu avô? O que é essa urgência? E eu comecei a chorar, o Espírito Santo começou, mas realmente me deu uma ordem, do tipo, honre seu avô, e uma urgência de fazer aquilo aquela semana. Eu chorei muito, muito, porque na minha cabeça, Deus, Senhor, vai levar meu avô, e eu já tinha o presente, já tinha o que eu ia fazer. Eu larguei todos os meus compromissos aquela semana e fui honrar meu avô. Fui falar pra ele tudo aquilo que estava aqui dentro. Vô, eu honro sua fé, eu honro tudo que você fez, e comecei, enfim, declarei palavras sobre ele. Quando eu cheguei e eu tava com o presente na mão, ele olhou pra mim. Esse é o nível de fé do meu avô, esse é o nível de relacionamento do meu avô. Eu sei o que você veio fazer aqui. Deus me falou que você ia me trazer um presente, eu sei o que é, porque ele me falou pra mim que era uma Bíblia. Oi? E aquele momento eu entendi. Logo depois disso, Deus fez me entender. Deus estava passando o bastão. E para mim poder pegar esse bastão, eu preciso entender a honra. A honra que é devida primeiramente a Deus. Em primeiro lugar no nosso coração, não existe outro lugar. Deus não compete com ninguém. E eu falei assim, uau, gente. O legado que está sobre meu avô agora está sobre mim. Está sobre a minha responsabilidade. É como se naquele momento de honra Deus tivesse feito uma transferência. Tá com você. Corre agora. Passa para a próxima geração. E eu falei, caraca, foi só um ato simples de honra, de entender esse lugar de honra. E agora Deus me deu algo tão poderoso que eu preciso passar isso para frente. Deus tem chamado vocês para isso. Mas não são em lugares de desonra. Não é como Absalão. E talvez você tenha vindo de um legado quebrado, de um legado de tantas maldições. Mas é através de vocês que Deus vai gerar um legado de bênçãos, um legado que vai passar para as próximas gerações. Isso me trouxe arrependimento. Isso me trouxe quebrantamento no meu coração. E Deus, eu preciso ser melhor. Eu preciso aprender a honrar as pessoas. Eu preciso aprender a te honrar, Deus. Me ensina isso. Me ensina, porque se eu não estou sabendo fazer, a próxima geração não vai te conhecer. Eu não quero ser mais um Absalão. Que a minha geração vai ser extinguida da face da terra porque eu desonrei. Eu não quero isso, Deus. E a minha pergunta hoje para vocês, olha do seu lado aí para os velhinhos que estão do seu lado. Parece um futuro tão distante, né? Mas esse futuro vai assim, ó, gente, ó, voar. E a minha pergunta é que quando vocês tiverem a idade que vocês realmente, a gente brincou hoje de ser senhores e senhoras, qual é o legado? O que vocês vão ter para contar? O que vocês vão poder sentar com seus netos e poder contar as maravilhas que Deus fez, os lugares que Deus te levou? Ou você vai ter que contar histórias de desonra? Ou você nem vai ter netos para poder contar?
O seu legado daqui 50 anos começa hoje. Já começou. E talvez você, como eu, vai ter que fazer alguns recálculos de rota. Deus, não tá legal essa rota, recalcula. Me leva para o centro da tua vontade. Me leva a viver o seu querer. E eu sinto que Deus me trouxe essa palavra porque tem relacionamentos quebrados. Relacionamentos com pais. Talvez relacionamentos com líderes. Talvez dentro da sua escola. Eu não sei qual é o lugar. Mas hoje, Deus está dando uma oportunidade de restaurar. E de você ser o próximo a pegar a tocha. A pegar aquilo que Deus está passando de bastão de geração em geração. Que a gente tem visto na Bíblia. Vocês estão escrevendo a Bíblia. Vocês são a geração que está escrevendo a Bíblia. E a minha pergunta é: o que vocês vão fazer com esse bastão? Está diante de vocês. É o posicionamento de vocês que vai fazer com que isso continue. Ou que isso morra aqui. Morra na sua geração. E eu quero chamar aqui à frente aqueles que, assim como eu, decidiram: eu preciso me posicionar em Cristo. Eu preciso restaurar relacionamentos. Eu preciso reparar relacionamentos. Eu preciso reparar as minhas atitudes. Eu preciso entender esse lugar aonde eu preciso prestar honra, aonde eu preciso viver uma cultura de honra, aonde Deus tem que ser o primeiro em todas as coisas na minha vida. E se eu não consigo entender isso, como eu vou passar o bastão? Porque eu não vou. Jesus, eu quero me colocar na sua presença, Jesus. E aqueles que sentirem no coração, aqueles que realmente quiserem se posicionar, se você só for de boca para fora, nem vem aqui na frente. Se for somente mais um culto, nem venha, nem perca seu tempo. Mas se você realmente quer se posicionar e se comprometer a sair daqui e restaurar esses lugares aonde você tem permitido a desonra entrar, a mudar o seu comportamento, a realmente entregar isso para Jesus, porque Ele te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Às vezes parece ser tão difícil, mas Ele te ajuda, Ele coopera conosco, Ele nos ajuda a entrar nesse lugar de honra, Ele nos ensina a entrar nesse lugar de submissão. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero realmente, Jesus, que nós possamos entrar nesse lugar, Jesus. Que realmente essas sementes, Jesus, que foram lançadas, Paizinho, possam achar um lugar terreno fértil, Jesus. Para que realmente, Jesus, nós saímos daqui, Jesus, realmente com tochas, Senhor Pai, na nossa mão, com bastões daqueles que irão levar o legado às próximas gerações. Jesus, nós nos comprometemos, Jesus. Nós nos comprometemos a levar aquilo e carregar, Jesus, com zelo a mensagem que o Senhor tem nos entregado, Jesus. Não com desonra, Jesus, mas com honra à sua palavra, com honra aos seus mandamentos, Jesus. Jesus, nós escolhemos, Jesus, ser portadores da sua palavra. Nós escolhemos ser, sim, meu Pai, cartas vivas, Jesus, às pessoas que estão ao nosso redor, Jesus. Que as pessoas, ao olharem as nossas atitudes, ao olharem, Jesus, as nossas honras, Jesus, elas possam ver Cristo em nós. Jesus, que elas possam te ver, Jesus. Jesus, que o nosso coração, Jesus, seja para ti, por ti, Jesus. E se de repente tem algo te incomodando, se nessa palavra veio alguém na tua cabeça, não perde tempo. A mesma urgência que Jesus colocou no meu coração, hoje Ele está colocando na sua. Corre e vai. Fala com essa pessoa, pede perdão. Não guarda essa mágoa. Fala com seu pai, com a sua mãe. Se coloca nesse lugar.